Vou liberar aqui. Som, boa tarde, tudo bem? Podemos começar? Sim, boa tarde. Então, vamos lá que essa aula é um pouquinho longa, vamos correr. Então, agora nós vamos falar de fratura de fêmur de patela, tá? Vamos falar de fratura de fêmur no adulto, na criança, fratura de diafisário, fraturas proximais e falar de fratura de patela. Tá legal? Aqui um pouco da anatomia, né? Uma vista anterior do fêmur, cabeça, o colo, os trocânter, diáfise e os côndilos, né? Aqui uma vista posterior do fêmur, só um pouco da anatomia. Lembrando que a região do fêmur é uma região de muita musculatura, tanto anterior quanto posterior. Então, as fraturas aqui a gente pode causar muita lesão muscular e lesão vasculo-nervosa, por causa do plexo, né, inguinal, da femoral, os ramos neurológicos da região poplítea, onde nós temos o outro feixe, o mesmo feixe vasculo-nervoso cruzando na região poplítea, certo? Ó, muita vascularização, nervo ciático. Então, aqui, ó, são provocadas por trauma de alta energia cinética, né? Um osso longo, o osso onde as fraturas são causadas por alta energia, importante fonte de morbidade e mortalidade dos pacientes com esse tipo de lesão. Então, é uma lesão muito grave nas fraturas de fêmur, principalmente no adulto, né, com grande taxa de morbidade ou de mortalidade. Né? A etiologia, acidentes de automóveis e motocicletas, projéteis de arma de fogo, acidente de trabalho, como queda do andaime, queda de telhado, enfim, atropelamento. Então, trauma de alta energia, fraturas de fêmur. Diagnóstico, exame clínico, você vai ver lá muita dor, edema, impotência funcional, deformidade da coxa, dá muita deformidade, encurtamento, rotação. Então, é um tipo de fratura que, quando você se depara com ela, depara com esse paciente, você vai ver que tem uma patologia nesse fêmur, porque as deformidades são muito, muito grandes, né? Porque normalmente são fraturas cominutivas, fraturas instáveis que causam muita deformidade, a não ser uma fratura de baixa energia ou sem deformidade nenhuma, que ela está montadinha ali, mas isso é mais comum na criança. No adulto é difícil. Normalmente é uma fratura instável, por quê? Porque a gente viu lá na anatomia que é uma fratura, é uma região de muita musculatura, então muita força muscular, muito ponto de origem e inserção de musculatura. Então, quando tem uma fratura, a deformidade, a instabilidade é muito grande do foco, certo? Exame vasculo nervoso, sempre fazer uma avaliação para ver se tem pulso, se não tem, se sente a perna, se tem sensibilidade tátil, dolorosa, térmica, né? Exame radiológico, raio-x simples, você consegue fazer um bom diagnóstico, raio-x da coxa, AP e perfil, raio-x da bacia. A gente sempre tem que avaliar a bacia, porque é uma articulação proximal, você tem um trauma no fêmur, uma fratura no fêmur, a gente tem que avaliar a articulação proximal, que seria da bacia, a coxa femoral, e uma articulação distal, que é a articulação do joelho. Então, fêmur, trauma de fêmur, você tem que avaliar o fêmur, a bacia e o joelho, tá? Não vai engolir mosca, vai passar desapercebido. Às vezes você faz uma raio-x. A gente já pegou vários pacientes aí no HU, que você faz um raio-x do fêmur, só tem uma baita de uma fratura lá, diafisária, com desvio, rodada, e aí você faz um raio-x da bacia, o paciente tem associado a essa fratura uma fratura de colo de fêmur. Então, assim, sempre fazer
raio-x de bacia e raio-x de joelho, uma articulação proximal e distal da fratura. A classificação, elas podem ser abertas, né, e fechadas. As abertas são as fraturas expostas, né, fechada. Tipos de fratura: transversa, em espiral, a em espiral normalmente por trauma rotacional, as cominutivas e as segmentares. Vocês vão ver os tipos. Ó. Fratura transversa, uma fratura em espiral, vê que ele é um movimento de rotação, normalmente desse fêmur. Comum em criança esse tipo de fratura aqui, tem em adulto? Tem, mas é muito comum em criança. A criança prende a perna correndo, brincando, gira e faz uma fratura em espiral. Fratura cominutiva e a fratura segmentar, né? Tem um segmento aqui do fêmur. Tratamento. Tratamento cirúrgico. Haste bloqueada, placa e parafuso e fixador externo. No adulto, sempre cirúrgico. Tá? Por quê? Porque é uma fratura instável. Na criança, a gente vai ver na criança, a gente vai falar especificamente na criança, na maioria das vezes, a criança até 10 anos de idade, a maioria dos tratamentos é tratamento conservador. Depois de 10 a 12 anos, a gente começa a fazer o tratamento cirúrgico, porque ela já passa a ser mais instável e você já não consegue uma boa redução, você não consegue fazer uma remodelação daquele osso, porque a criança vai perdendo a capacidade de remodelação óssea. Então, até os 10, 12 anos, 11 anos, dependendo da criança, você faz tratamento conservador. Depois disso, tratamento cirúrgico. E aí são os tipos de fixação, haste bloqueada, placa e parafuso, fixador externo a gente sempre faz nas fraturas expostas, e aí tanto na criança quanto no adulto, tá bom? O tratamento ideal da fratura diafisária do fêmur é cirúrgico, seguindo o princípio da estabilidade relativa pelo método do tutor intramedular. Utilizo preferencialmente hastes intramedulares rígidas e bloqueadas, após fresagem de canal medular de forma anterógrada ou retrógrada. O que é isso? A haste intramedular, vocês vão ver nas fotos, eles falam aqui de fresagem de canal, é porque a gente abre o canal para botar a haste intramedular. Isso aqui é uma haste intramedular, é porque a foto aqui está de lado. Isso aqui, ó, a gente faz a fresagem do canal, primeiro bota uma fresa, que é um material que você liga na furadeira, ela abre o canal para você botar essa haste aqui. Isso aqui é a parte proximal da haste, ela entra aqui, entrando lá para dentro do fêmur, né? E aqui fixou ela, bloqueou ela aqui proximal e bloqueou ela distal. Vocês vão ver foto mais adiante. Estudos biomecânicos constatou-se que a fratura da diáfise femoral fixada com haste intramedular bloqueada, quando você bloqueia proximal distal, vocês vão ver, pode suportar mais de 4 vezes o peso corporal antes de falhar. É isso daqui, ó. Uma fratura cominutiva, fez uma haste intramedular, tá? Vocês vão perceber que uma fratura dessa daqui, cominutiva, a gente tenta corrigir a rotação e o alongamento. Às vezes a gente não se preocupa muito com o fragmento, a gente procura sempre corrigir a rotação, ó, bota uma haste intramedular, bloqueia ela aqui proximal e bloqueia ela distal. Depois, ó, ela vai consolidando os fragmentos. Certo? Aqui um outro tipo de haste, com uma fratura transversa, uma fratura mais tranquila. Ela entra aqui, ó, no trocânter ou na fossa piriforme que tem aqui. Olha, a gente entra com uma haste
intramedular, e bloqueia ela proximal e bloqueia distal. Ó, uma haste intramedular bloqueada aqui consolidada. Professor, Oi. um paciente com uma densidade mineral óssea prejudicada, ele pode ser submetido a esse procedimento? Pode ser submetido a esse procedimento, porque assim, como ele tem perda óssea intramedular aqui, ó, na verdade, você quase não faz a fresagem muito do canal, essa haste entra tranquilamente, e aí você consegue uma estabilização boa, sem fresar muito, porque ele tem uma perda óssea intramedular, e aí você bloqueia, dá uma boa estabilização nesses pacientes também. É melhor até que a placa. Ok? Entendi, obrigada. Aqui um outro tipo, outra haste intramedular, aqui um osso consolidado, um foco de fratura já consolidado. Isso aqui é uma haste intramedular, isso aqui é uma haste, uma placa em ponte. A mesma fratura, e aí a opção de cada serviço ou material que você tem disponível. Aqui foi optado por uma haste nessa fratura cominutiva, segmentar, e aqui também existe uma haste em ponte, uma placa em ponte, onde para você não ficar mexendo nesses fragmentos, no foco da fratura, desmontar isso ou ter perda até de parte óssea, você faz um corte só proximal, desliza a placa e faz um outro corte aqui distal e bota os parafusos. Não mexe no foco de fratura. Isso aqui é uma placa, uma fratura diafisária de fêmur, com placa, com 2, 4, 6, 8, 10 furos. Aqui é uma outra placa, uma fratura cominutiva, diafisária de fêmur, já consolidada, que é uma fratura. Opa. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Que é uma fratura distal, a supracondiliana do fêmur, é que isso aqui é uma placa que a gente chama de meu Deus, fugiu. Esse aqui é um DCS. DHS é quando a angulação é 135 graus. Vocês vão ver nas fraturas proximais do fêmur. E isso aqui é um DCS, é uma placa em 90 graus. A gente bota um parafuso deslizante, ela tem 90 graus e depois você bloqueia ela aqui na diáfise do fêmur para fazer essa fixação. Que é uma fratura cominutiva distal do fêmur. Aqui a gente botou uma placa de DCS, que é uma placa 90 graus, fixa aqui no côndilo e fixa a diáfise. Você vê que a gente se preocupou, aí quando é uma fratura multifragmentar, você não se preocupa nem muito com a redução em si, não. Você tenta reduzir para corrigir alongamento, corrigir as rotações, deixa esses fragmentos aqui para eles consolidarem. Uma imagem de fixador externo. Complicações imediatas. Choque hemorrágico. Por quê? Estima-se que perda volêmica entre 1.200 a 1.500 ml, fazendo com que aproximadamente metade dos pacientes necessite de hemotransfusão. Então, é uma fratura que sangra muito. Então, o choque hemorrágico é uma complicação comum nas fraturas diafisárias de fêmur, tá? Então, muito cuidado, sempre deixar esse paciente em observação, acompanhar, para ver se ele está evoluindo para algum choque hemorrágico. Embolia gordurosa, lesão vascular, a gente já viu que tem plexo vascular nervoso ali, lesão nervosa, e infecção, principalmente as fraturas expostas, né?
que é o maior desafio nosso, é combater a infecção e a fratura do fêmur. São fraturas que são de alta energia, então tem muita destruição de partes mole, destruição óssea, às vezes com perda óssea. Então, a infecção também é uma realidade nas complicações da fratura de fêmur. Complicações tardias: pseudoartrose, não consolidação, retardo de consolidação, infecção, osteomielite crônica, o paciente não evoluiu uma infecção no primeiro momento e depois começa a ter foco infeccioso, desvios rotacionais, quando você não corrige os desvios, principalmente os rotacionais, fica deformidade, encurtamentos e falha de material de síntese, que é muito comum. Você bota uma placa, essa placa quebra, ela fratura depois de novo. Vocês vão ver nas fotos. Aqui, ó. Uma fratura cominutiva, a fratura estava consolidando, o paciente já estava começando a pisar e a placa quebrou. A maioria das vezes, não é o paciente só pisou, não. Os pacientes que eu pego, que eu tive que trocar a placa, trocar o material, o paciente vai tomar banho, ou escorrega, cai no banheiro, ou escorrega na rua, enfim, a placa quebra e aí perde a sustentação toda. Outra falha de material de síntese, e aí você tem que tirar tudo isso e botar outro. Ó, aqui uma pseudoartrose. Isso aqui, ó, não está consolidando. Professor, mas o que eu vou fazer se não está consolidando? Pseudoartrose, o tratamento nós já falamos de pseudoartrose, cirúrgico. Tira tudo isso, tá? Tem que fresar esse canal, abrir esse canal de novo, porque ele não está fechado. A gente vê que a pseudoartrose ela fecha o canal. A gente abre esse canal aqui novamente, ou bota uma nova placa, ou troca o material de síntese. Aqui daria uma haste intramedular. Ficaria bem legal. A haste a gente entra por aqui, ó, fresa esse canal, já vai abrir tudo isso daqui, depois bloqueia embaixo e bloqueia aqui em cima. Ó, outra falha de material de síntese. Quando ela quebra, aí a fratura já está bem consolidada e ela não está instável, está firme e está consolidada, você só tira a placa. Senão, tem que fazer tudo de novo. Entenderam? A gente vai ver agora a fratura diafisária da criança, do fêmur na criança. Vocês vão ver que a maioria das vezes o tratamento é conservador, aquilo que eu falei para vocês. Até os 10, 12 anos, no máximo, dependendo da criança. Hoje a criançada, a maioria aí com 11 anos, está grande pra caramba aí, não dá para tratar conservador. A maioria das vezes, aí entra no tratamento do adulto, tratamento cirúrgico, placa, parafuso. A haste é difícil a gente fazer em criança por causa da fise de crescimento. Você tem que entrar aqui em cima, né? Então você pode fazer destruição de fise de crescimento de trocânter. Então a gente quase sempre não faz haste na criança. A não ser que seja um fiozinho intraósseo, mas a haste em si não dá para fazer na criança. Ó, antes do início da marcha, você está lá na emergência, chegou uma criança lá de 6 meses, 7 meses, uma fratura diafisária de fêmur, você tem que estar pensando, tem sempre que suspeitar de maus tratos, né? Porque essa criança fez uma fratura do fêmur. Ela pode ter caído da cama, existem alguns episódios aí que pode levar à fratura, né? Caiu do colo da mãe, ou a mãe caiu por cima da criança, mas sempre se pensar em maus tratos, tá, gente? É uma realidade, infelizmente, também. Na infância, normalmente queda, traumas rotacionais ou do esporte. Criança pisa, peguei muita criança, pego toda a fratura de fêmur,
está correndo, pisa na bola e cai, prende o pezinho no balanço ou na roda da bicicleta e gira a perna e faz a fratura rotacional, tá? Os adolescentes, normalmente, aí já é mais como adulto, acidente automobilístico, queda já de motocicleta, aqueles jovenzinhos que já estão querendo andar de moto, né? E aí acabam fazendo fratura de fêmur, aí são traumas já de alta energia. Classificação. Quanto à sua localização, as fraturas do terço proximal da diáfise tem 18%, a maioria das vezes a fratura é terço médio, tá? 72%, e fratura de terço distal em 10%. Fraturas em galho verde geralmente ocorrem em terço distal do fêmur, criança de baixa idade. Isso daqui, criança até uns 2 anos de idade, mais que isso, difícil. Tá? Mas a galho verde é mais um terço distal. A maioria das fraturas de ápice de fêmur na criança é terço médio. Tá? Pessoal, estou falando muito rápido, tá difícil, tá dando para acompanhar? Tá certo. Vamos lá. Diagnóstico. Exame vascular nervoso tem que fazer também. Ah, é criança, tem que fazer. Ah, é uma fratura, tá alinhadinha, tá estável. Faz a avaliação. Diagnóstico, no exame clínico, exame, a ectoscopia, ver se tem alguma rotação, se não tem. Tá? Faz o exame vascular nervoso. Exame, mesma coisa do adulto, raio-x da coxa, pé e perfil, raio-x da bacia, sempre da articulação proximal e da articulação distal, do joelho, a pé e perfil. Isso aqui não precisa. Tratamento, ó, do nascimento até 2 anos de idade, sem desvio, aparelho engessado pélvico podálico. Com desvio, tração transesquelética, mas pélvico podálico engessado. Eu vou mostrar para vocês, tá? Às vezes, pessoal, gravem isso daqui, ó, sem desvio, só o gesso. Com desvio, e esse desvio aqui ele pode ser um desvio muito grande, um desvio pequeno, aí vai da experiência depois da ortopedia, quem for fazer ortopedia. Mas gravem com desvio, sem desvio, só o gesso, com desvio, tração esquelética. Para que a tração transesquelética? Ou percutânea? Para você, vou mostrar para você reduzir. O osso quebrou, está assim o fêmur, aí eu boto uma tração, ele vai tracionar para corrigir um pouco o encurtamento e vai consolidar. Tá? Mas a criança, você não precisa reduzir para ela ficar assim, não, porque a criança tem um poder de remodelação muito grande. Ele consolida e depois corrige, às vezes, na maioria das vezes, o encurtamento. Mas gravem assim, com desvio, tração transesquelética e depois gesso. Até os 2 anos. De 2 a 12 anos, ó, tração e gesso. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, a maioria das vezes, até os 12 anos, tratamento conservador. Acima de 12 anos, tratamento é cirúrgico, igual do adulto. Placa, parafuso, fixador, haste intramedular, não dá para fazer só se for já 18, 17, aí já é quase um adulto mesmo, dá para fazer. Se não, existe, a gente chama de haste intramedular com pino, é um fio que a gente usa na criança, como uma haste, mas ele não tem fresa, não tem nada. Mas, na maioria das vezes, a haste não dá para usar na criança. Ó, uma fratura de áfice do fêmur, uma criança, ó, aqui é a fise de crescimento, né? Núcleo de crescimento proximal do fêmur. Isso aqui, você fala assim, professor, dá para tratar isso? Tem que botar tração aqui? Numa fratura dessa aqui, eu particularmente nem boto tração, já boto o gesso, que ele vai consolidar e vai remodelar, vai corrigir o encurtamento. A criança,
corrige encurtamento, tem um poder de remodelação muito grande. Tá? Eu me preocupo muito com rotação, com desvio rotacional. Ela chegou com a perna toda rodada. Eu vou reduzir, corrigir o desvio rotacional. Mas o encurtamento não me preocupa muito na criança, não. Esse é o aparelho, ó. Pélvico podálico. Aí ela fez uma fratura do fêmur esquerdo, tá? Aí, ó, imobilizou todo o membro inferior esquerdo, a bacia, para parar a flexão do quadril, tem que parar a flexão do quadril, e a outra perninha. Isso é uma fratura para tratamento, isso é um gesso para tratamento de fratura de fêmur. Isso aqui, ó, é uma tração percutânea. A gente bota só uns esparadrapo na perninha, com peso, e pendura as duas pernas. Fala assim, professor, mas ela quebrou uma, tem que pendurar as duas? Tem, porque você neutraliza o peso dessa criança. E é bem confortável para ela. A gente olhando assim, fala, nossa, coitadinha, como é que fica 3 semanas? Fica bem porque tira a dor nela, você corrige a deformidade, o encurtamento, e ele consolida bem rápido. Criança, 3 semanas aí está consolidando bem. Ó, isso aqui é uma fratura de ápice de fêmur, você vê que tem um encurtamento muito grande, só que esse paciente foi uma fratura exposta. Ó. A gente abriu, lavou, não botamos fixador nesse paciente, só botamos ele na tração. Aqui é uma tração, ó. A gente não pendurou a perninha dele, não, só botamos em uma perna só, pendurado o peso aqui na cama. Tracionando, ela fez uma boa redução, a gente acompanhou a ferida e consolidou. Aqui, ó, o peso, ó. É o pezinho tracionando a fratura e ele fica bem demais. Ó, essa é a fratura. E já está formando um calo ósseo, ó. A gente não está preocupado com o encurtamento, porque ele já está consolidando e depois corrige esse encurtamento. Estava enorme, né? Melhorou bastante. E depois de 3 semanas, já tinha secado a ferida dele, da fratura exposta, já tinha um calo ósseo formando, então ele já não tinha tanta dor. A gente mexeu um pouco com essa perna, botamos ele no centro cirúrgico e fizemos um outro gesso. Deixamos mais 3 semanas e aí, ó, como é que ficou a fera. Não tem limitação de movimento, criança é uma beleza, recupera muito, muito bem. Às vezes a gente pode tratar com fixador externo a criança? Pode. Tá? Você vê que aqui, ó, não se preocupou muito com a redução, só aproximou, tirou um pouco do encurtamento, que era essa fratura. Ah, não, não é isso não. E aqui, ó, fixou, e aqui já consolidou e já estava remodelando. Complicações. Consolidação viciosa. Normalmente, aqui preocupa muita gente a consolidação viciosa quando a deformidade é rotacional, e isso não dá para aceitar na ortopedia. Sobrecrescimento da lesão fisária. O que é isso, sobrecrescimento? Às vezes, quando você tem a fratura do fêmur, de um lado, ele tem uma hiperatividade óssea, tanto daquela perna, que às vezes ela cresce mais do que a outra perna que não quebrou, porque ele tem uma hiperatividade óssea. Tá? Rigidez articular do joelho, às vezes quando a criança fica muito tempo com gesso. Tá? E pseudoartrose, eu particularmente nunca vi, mas existe na literatura pseudoartrose, fratura de fêmur em criança. Pode ser que tenha as fraturas aí, às vezes uma criança, um acidente automobilístico,
fratura exposta, com perda óssea, mas na fratura fechada, nunca vi. Então, da criança era isso. Agora eu vou falar um pouco para vocês da fratura proximal do fêmur no adulto, tá? Que é uma fratura, a gente falou da fratura diafisária do adulto e da criança. Agora eu vou falar de fratura proximal do fêmur no adulto. São as fraturas do colo de fêmur e a fratura transtrocanteriana. Vou mostrar. Fratura proximal do fêmur no adulto. São fraturas muito frequentes no paciente idoso, é a fratura do colo do fêmur. Ah, a senhorinha caiu, está com uma fratura no fêmur, no colo do fêmur. Ah, meu tio, minha avó caiu, quebrou o fêmur. Normalmente é fratura do colo do fêmur, né? Que é um trauma de baixa energia, ela caiu dentro de casa, tropeçou no tapete, escorregou no banheiro, foi levantar de madrugada, desequilibrou e caiu, né? Trauma de baixa energia. Paciente devido à osteoporose, né? O idoso, quanto mais precoce o tratamento, melhor o prognóstico. Por que os estudos mostram isso? Se deixar um paciente, a maioria desses pacientes são pacientes idosos, né, acima de 60, 70 anos aí. Então, se deixar um paciente desse acamado, a chance de... E esses pacientes, não, na maioria das vezes, têm comorbidade, né? Diabetes, hipertenso, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca. Então, você deixar esse paciente muito acamado, nesse paciente ele vai evoluindo com complicações e aí vai piorando o prognóstico do tratamento. A classificação delas. Elas podem ser intracapsulares e extracapsulares. Prestem atenção nisso, porque o tratamento muda conforme a classificação. As fraturas intracapsulares, elas estão dentro da cápsula coxo-femoral, né? Eu vou mostrar para vocês na foto. São as fraturas subcapital, que é a mais comum, médio cervical e baso cervical. Todas essas três fraturas são no colo do fêmur. Então, são fraturas intracapsulares. As fraturas extracapsulares, estão fora da cápsula, são as fraturas transtrocanterianas, que vai do trocânter maior até o trocânter menor, chamadas de transtrocanterianas, e as subtrocanterianas. Entenderam, pessoal? Então, assim, estão intracapsulares e extracapsulares. Pô, mas para que eu preciso saber disso? Porque se você souber classificar essa fratura, você vai saber tratar, tá? O tratamento é diferente. Fratura intracapsular, subcapital, médio cervical e baso cervical. As extracapsulares, as transtrocanterianas e as subtrocanterianas. Vou mostrar. Intracapsulares. Subcapital, é logo abaixo da cabeça. Você vê que é uma fratura dentro da cápsula. A cápsula articular, ela passa aqui assim, ó, do fêmur, da região coxo-femoral. Então, essas três fraturas estão dentro da cápsula. Ó. Então, elas são intracapsulares. Tá? Subcapital, médio cervical e baso cervical. Então, intracapsulares. As extracapsulares, transtrocanterianas, ó, um trocânter é o outro, ela já saiu da cápsula, ó. A cápsula termina aqui, no limite aqui. E as subtrocanterianas, é extracapsular. Dúvida? Ó, uma fratura impactada subcapital. Uma fratura, ela está alinhada, mas é intracapsular. Ó, uma fratura que já perdeu o alinhamento, está parcialmente deslocada, e essa aqui totalmente deslocada.
classificação das fraturas intracapsulares. Tipo, é uma impactada, desculpa, o osso aqui impactou com o outro. Tipo 2, ela fraturou, mas não está desviada. Tipo 3 é parcialmente deslocada e tipo 4 totalmente deslocada. Essas são a classificação das fraturas do colo do fêmur, ou intracapsular. Fala assim, professor, por que o tratamento vai mudar das fraturas intracapsulares e extracapsulares? Por quê? Porque a vascularização da cabeça do fêmur, a gente viu que os vasos retinaculares anteriores, os vasos retinaculares posteriores, eles são, olha, ascendentes, ele vem de baixo aqui para cima. Então, é mais ou menos como eu falei da fratura lá do escafóide. Quando você tem uma fratura no terço médio do escafóide, você interrompe a vascularização. E aí a consolidação fica prejudicada. E no fêmur, no colo de fêmur, do fêmur, também é a mesma coisa. Quando você tem uma fratura aqui, ó, nessa região subcapital ou médio cervical, você tem uma interrupção da vascularização dessa cabeça do fêmur. Então, as fraturas intracapsulares, o problema delas é a vascularização que é interrompida. E aí, a gente vai evoluir para uma artroplastia. A gente tem que tirar essa cabeça e botar uma cabeça de material de OPM, de titânio, de aço mesmo. Vocês vão ver nas fotos. A gente tem que trocar, porque não vai consolidar essa fratura. Diferente das extras capsulares, porque não tem problema de vascularização. Aí é só você fixar que ela consolida. Dúvida, pessoal? Aqui, ó. Aqui está aqui, ó, vascularização subindo para a cabeça do fêmur. Quando você tem uma fratura nessa região, que é uma região intracapsular, você vai interromper a vascularização da cabeça desse fêmur. Ela vai fazer uma necrose que avascular. E aí muda o tratamento por causa disso, principalmente por causa da vascularização. Ó, o que interrompeu a vascularização vai ter uma necrose avascular dessa cabeça do fêmur. Então, a gente tem que tirar isso daqui e botar um material de titânio. Então, a gente chama de artroplastia do quadril. A gente troca a cabeça do fêmur. Quando ela fratura nessa região ou nessa região, não tem problema de vascularização. É só você fazer a redução e fixar a fratura que ela vai consolidar. Tá? Sem vascularização, não tem consolidação. Mecanismo do trauma, queda da própria altura, a maioria das vezes, a fratura do colo do fêmur, né? Fratura o colo do fêmur e cai, ou ele cai e fratura o colo do fêmur. Paciente que fratura o colo e cai, normalmente pacientes com osteoporose avançada, grave, né? E faz a fratura e cai. Então, esses dois tipos de mecanismo. Exame radiológico, raio-x da bacia em AP, você consegue fazer o diagnóstico. Exame clínico, membro inferior encurtado, rotação externa do membro, dor no quadril afetado, impotência funcional do membro. Isso cai em prova, hein, pessoal? Cai muito em TAC. Ao exame clínico, o que você observa no paciente com fratura proximal de fêmur, um adulto? Isso daqui, ó. O paciente chega no pronto-socorro, quando vocês começarem a dar plantão, vocês vão ver, é clássico. Encurtamento,
rotação externa do membro afetado, tá? Impotência funcional, o paciente não deixa você botar a mão na perna dele. Pelo amor de Deus, doutor, está doendo demais. Tá? Impotência funcional e dor no quadril. Se for para palpar o quadril dela aqui, ela está com muita dor. Se pegar a perna dela aqui, grita de dor. Você faz um raio-x, você vai fazer o diagnóstico da fratura. Mas o paciente clássico de fratura proximal de fêmur é isso daqui, ó. Encurtamento, rotação externa, dor, impotência funcional. Ó, isso é uma fratura intracapsular ou extracapsular? Ó, Acho que é extra. extracapsular. Você vê que o trocânter aqui, ó, menor, está quebrado. Então, ele veio do trocânter menor até trocânter maior. Isso é uma fratura extracapsular. Tá? O tratamento dela: osteossíntese com parafuso e pino. Nas fraturas extracapsulares. Nas intracapsulares, vocês vão ver, ó, artroplastia. A gente tem que trocar. Vou mostrar a placa para vocês. Quando é extracapsular, com uma fratura dessa daqui, a gente bota, a maioria das vezes, pino deslizante, placa, material de rixa ou DHS, que eu vou mostrar o que é. Nas fraturas intracapsulares, o colo de fêmur propriamente dito, artroplastia. Se o paciente com menos de 60 anos, 65 anos, muito ativo, às vezes a gente tenta botar um parafuso, a gente sabe que o problema da não consolidação, como eu falei, é de vascularização, mas às vezes uma fratura impactada, quando você bota 2 parafusos ali, ela tende a consolidar, ela pode consolidar. Então, às vezes, a gente tenta botar 2 parafusos para você não evoluir esse paciente tão jovem para uma artroplastia. Ah, não consolidou, aí não tem jeito, a gente tem que fazer artroplastia. Eu vou mostrar para você. Isso aqui é um arco cirúrgico. Quem já foi lá no Hospital Universitário lá de Vassoura, da Galvê, já viu que a gente tem um lá. Isso é necessário para a gente passar os parafusos, os fios guia para as cirurgias. Tá? Isso aqui, ó, o paciente fez uma fratura subcapital, aqui assim, ó, 65 anos ou 70 anos, e a gente botou uma prótese, trocou, teve que tirar a cabeça, porque ela é necrosar, a gente tirou a cabeça, botou uma prótese, ó. Uma prótese cimentada, aqui, esse branquinho assim é cimento, que a gente bota o cimento, prende a parte femoral e aqui a cabeça, uma cabeça de material de aço, articulada, ele articula direitinho. Isso é um tratamento de uma fratura intracapsular. Aquela ali, ó, é uma prótese que a gente chama, só para vocês saberem diferenciar. Isso aqui é uma prótese parcial do quadril. Por que é parcial, professor? Porque a gente só trocou o componente femoral. O acetábulo aqui ainda é do paciente. Tá? E quando é uma prótese total do quadril, professor? É essa daqui, ó, que a gente trocou o componente femoral e o componente acetabular. Isso aqui é um acetábulo também de material de aço, fixado aqui, ó, com parafuso. Então, a gente trocou o acetábulo e o fêmur. Então, é uma prótese total de quadril. Também no tratamento das fraturas intracapsulares. Ela quebrou o colo do fêmur, a gente tirou a cabeça e botou uma prótese. Dúvida? Que é uma fratura subcapital. Ó. Ó, está quebrado o fêmur desse paciente. Só que aqui, ó, era um paciente
de 48 anos, 49 anos, se eu não me engano. A gente botar uma prótese num paciente desse é uma agressão muito grande. Então, o que a gente tentou fazer e ficou bem legal. A gente conseguiu reduzir no intensificador, botamos 2 parafusos. Como ele é um paciente mais jovem, a gente acreditou que isso ia consolidar para ele não evoluir para uma prótese. Senão ele teria que tirar aqui e botar uma prótese total do quadril dele. Ó, a fratura aqui, ó, já consolidando, parafuso, e ela consolidou, beleza. Foi ótimo. Aqui, ó, uma fratura transtrocanteriana, um outro paciente, ó, o trocânter menor que está quebrado, uma fratura extracapsular. Ó. E aí a fratura extracapsular é placa e parafuso. Eu vou mostrar. Aqui, ó, a fratura transtrocanteriana vai do trocânter menor ao trocânter maior ao trocânter menor. A gente bota um parafuso deslizante que ele faz uma compressão nesse foco, a gente reduz, né? Abre e reduz. Esse parafuso puxa, ó, faz uma compressão do foco, reduzindo essa fratura. A gente prende ele na placa e depois prende outro aqui na diáfise do fêmur. Isso aqui vai consolidar, porque a gente sabe que o problema aqui não é de vascularização, foi só a fratura. Dúvida? Essa aqui, ó. A gente viu que a placa lá da fratura distal do fêmur, lá atrás, era uma fratura de 90, era uma placa de 90 graus, que era um DCS, que a gente chama de 90 graus, que a gente usa lá embaixo no fêmur. Essa aqui, ó, o trocânter, é uma placa de 135 graus, que é a angulação aqui do colo do fêmur com a diáfise. Então, essa placa aqui, ela tem uma angulação aqui, ó, esse ângulo aqui é de 135 graus. A gente chama de DHS. E é aquela placa, esse parafuso deslizante faz uma compressão no foco de fratura, ele entra por dentro da placa e prende aqui na placa. Depois a gente fixa aqui na parte mais distal e estabiliza essa fratura. Fica assim. E consolida bem, obrigado. Aquilo que eu falei para vocês da fratura de fêmur, esse foi um paciente nosso lá. Ele chegou com uma fratura cominutiva aqui do fêmur, não era exposta. E aí, se a gente fizesse o raio-x só daqui, ó, não fizesse um raio-x mais proximal, esse aqui ainda tinha que fazer um da bacia, depois foi feito. Aí você vê que ele fez uma fratura aqui, de áfice de fêmur, fez uma fratura subcapital. Ó. Às vezes você trata esse paciente só pensando que é aqui, você não faz um raio-x proximal desse fêmur, vai engolir mosca aqui, vai passar uma fratura e esse paciente não vai ficar legal. Então, a gente botou uma placa DHS, ó, bem longa, que a gente fixou a parte proximal e ela veio embora aqui, a gente aproveitou e fixou a outra fratura de áfice do fêmur. Uma placa fixando 2 focos de fratura. Complicações intracapsulares ou colo de fêmur, infecção, tromboembolismo, necrose asséptica, quando? Essa necrose asséptica, quando você tenta botar só o parafuso e ele não consolida, né? Pseudoartrose, que a gente tenta, às vezes, uma fratura impactada também no idoso, você tenta ver se não faz uma intervenção para ver se ela consolida. Ela não consolida, e aí a gente tem que botar a prótese. Tá? As complicações das extracapsulares, encurtamento, desvios rotacionais, infecção, tromboembolismo e falha de material de síntese. Às vezes quebra, como a gente viu lá atrás, o material, uma placa quando quebra. Essas são as complicações. Para finalizar, pessoal, tem alguma dúvida das fraturas de fêmur?
A gente vai falar da fratura de patela bem rapidinho. Professor, na necrose asséptica, o senhor faz o quê? O senhor retira o material de síntese? Não, na verdade, aqui ó, ele está dizendo de necrose asséptica, que é uma complicação da fratura. Que aí você tem que fazer o quê? A necrosou, a gente sabe que necrosou por falta de vascularização, por isso que a gente bota a prótese. Aí tira aquela cabeça e bota uma prótese. Entendi. Entendeu? É a complicação da fratura. Por que a gente bota a prótese? Porque ela pode evoluir para necrose asséptica. Na maioria das vezes, evolui para necrose asséptica por falta de vascularização. Aí você bota a prótese. Legal? Tá bom. Tá legal. Então, vamos lá. Na fratura de patela, representa 1% de todas as fraturas, uma incidência entre a faixa etária de 20 a 50 anos. Então, vamos correr. Frequência, 2 vezes maior no sexo masculino do que no feminino. O masculino mais exposto ao trauma, aí, partida de futebol, enfim, acidentes de trabalho. É o maior osso sesamoide do corpo humano, né? Está inserido no aparelho extensor do joelho, porque o tendão do quadríceps faz a inserção no polo proximal. E o tendão patelar, a inserção no polo distal. Então, é um osso muito importante no mecanismo extensor da nossa perna, né? Do membro inferior. A patela é irrigada por artérias geniculares. Funcionalmente, a patela articula-se somente com o fêmur. Isso é importante. A patela não articula com a tíbia, ela só articula com o fêmur. Mas é um osso importante no mecanismo de extensão do membro inferior, porque o quadríceps faz a inserção no polo superior, o patelar faz a inserção no polo inferior da patela, né, fazendo um mecanismo extensor da nossa perna. Aqui, ó, uma fratura cominutiva aqui da patela, e aqui fez uma banda de tensão, é mais ou menos parecida com a banda de tensão do cotovelo, passa 2 fios, fio de aço, faz um 8 ali e amarra. Vocês vão ver melhor nas imagens. Não precisa. Mecanismo de trauma. O trauma é direto, a maioria das vezes, né? Vai com o joelho direto no chão, tropeça e bate com a patela direto no chão. Trauma indireto pode acontecer? Pode, por tração da musculatura. A musculatura do quadríceps é uma musculatura muito forte. Então, às vezes, ela faz fratura por arrancamento, principalmente em pacientes de alta performance, aí, atletas. Tá? Impulso vertical em salto, fratura, mais lesão retinacular. É por quê? Porque ela quebra, faz fratura por avulsão, ela abre mesmo. A musculatura abre ela. Então, é um trauma indireto. A gente botou essa foto aqui, pessoal, por quê? Sempre fazer 2 incidências, né? Na ortopedia, a gente sempre fala disso também, sempre 2 incidências. Por quê? O paciente chega com uma patologia, um quadro, uma queixa de dor no joelho, porque caiu com o joelho, aí você faz um raio-x só do AP, ó. Você não está vendo nada dessa patela. Patela você consegue ver, tem que fazer o AP e tem que fazer o perfil. Quando você faz o perfil, ó, você já vê que tem uma fraturinha pequenininha aqui da patela. Mas no AP não consegue ver nada. E existe uma outra incidência que é o axial da patela, que vai um raio-x, entra com um raio aqui, você consegue fazer uma boa visualização. Mas, na maioria das vezes, é o AP e o perfil. Você consegue ver essa patela no perfil, no AP não dá para ver. Diagnóstico, história clínica, como é que foi o trauma desse joelho, como aconteceu. O exame físico, tá dor, a palpação, edema, né? Às vezes um hematoma já,
Diagnóstico por imagem, raio-x, como eu falei, API, perfil, tomografia, enfim. Diagnóstico, exame físico, escoriações no joelho, hematoma, hemartrose, potência funcional com limitação da extensão do joelho. Você, no paciente, não consegue fazer extensão do joelho, você tem que desconfiar de fratura de patela, porque ela é responsável também, ela participa do mecanismo de extensão da nossa perna. E muita dor. Raio-x, API, perfil, principalmente o perfil, que a gente consegue visualizar melhor a fratura. Tomografia computadorizada, que é uma tomografia, ó, fratura da patela, uma fratura cominutiva da patela. Ela pode ser transversa, que é a maioria das vezes, pode ser cominutiva, e pode ser longitudinal. É muito rara a longitudinal, mas existe. Ó, sem desvio, uma transversa desviada, uma transversa só com polo distal, uma cominutiva, ó, multifragmentar, uma multifragmentar toda desviada, uma fratura longitudinal da patela, tá? São os tipos de fratura. É só achocondral que quase não tem. Tratamento cirúrgico, objetivo, restaurar o aparelho extensor do joelho. Essa é a principal função aqui da patela, que ele é um sesamoide de ponto de inserção da musculatura, do quadríceps e do patelar. Quando você perde o objetivo maior dele, que é o movimento extensor do joelho, você tem que fazer um tratamento cirúrgico para restaurar isso. Fratura com desvio, osteossíntese de Miller ou banda de tensão, que é aquela com os 2 fios. Tem imagem aqui para frente que vocês vão ver. E as fraturas cominutivas, a gente não dá, às vezes, para fazer a osteossíntese dessa fratura. E a gente faz a patelectomia. Eu vou mostrar para vocês. Parcial ou total. Patelectomia, você tira um pedaço da patela ou tira toda a patela. Tratamento conservador, normalmente as fraturas sem desvio. Aparelho engessado de 3 a 6 semanas. Só o gesso. Quando ela não tem desvio ou quando ela não tem uma diastase. Mais de 2, 3 milímetros ali, tem que fazer o tratamento cirúrgico, porque a chance de diastase é muito grande pela força da musculatura. É mais ou menos isso daqui, ó. A incisão longitudinal. Aqui não dá para ver muito bem. E é isso aqui, ó. Isso aqui é uma fratura alinhada, transversa. Só o aparelho engessado, ó. Cruro podálico, você consegue de 3 a 6 semanas, fica ótimo, consolida bem. Quando você tem uma fratura transversa, mas que você tem uma diastase por causa da ação aqui do quadríceps e do patelar, isso aqui não vai consolidar. E esse paciente já perdeu o mecanismo de extensão da perna. O que você tem que fazer? Uma osteossíntese com banda de tensão. Você passa 2 fios aqui, ó, um fio aqui e um fio aqui. Passa o fio de aço, faz um 8 nele aqui, ó, e amarra, e puxa, vem puxando, ela vai fechando. Certo? Tratamento cirúrgico. Quando você tem uma fratura multifragmentar, que você não consegue passar fio aqui, botar placa, parafuso, não prende, está um monte de caco de osso. Só que foi só o polo inferior. O que você faz? Uma patelectomia parcial. Você tira essa patela aqui e reinsere o tendão na maior parte da patela. Aqui, ó. A gente fez uma patelectomia parcial, tirou um pedaço dela. Existe isso? Quando ela é multifragmentar, toda ela, um trauma mais grave, onde você fez uma destruição
dessa patela, não dá para consolidar. E aqui ainda está montadinho, na maioria das vezes ela vem com uma diastase, com uma retração do quadríceps muito grande, que não vai consolidar. Então, você tem que tirar toda essa patela e aí reinsere o quadríceps no patelar. Faz isso aqui, ó. Então, a gente fez uma patelectomia total. Isso aqui é uma patelectomia parcial. Certo? Que besteira aqui, ó. O AP, quase você não vê, você vê que tem a patela aqui, um pedaço dela, o outro pedaço está aqui assim, ó. No perfil você vê que tem uma fratura da patela. E aqui fez uma banda de tensão. 2 fios, ó, longitudinais, enrolou o fio de aço e vem puxando, igual uma arame. Ela vai e fecha a fratura. Complicações: infecção, perda da redução, falha de material, isso acontece, solta o material, artrose patelofemoral, você ficar muito tempo ou com gesso, ou o paciente não consegue fazer a flexo-extensão desse joelho precocemente, pode dar uma artrose, necrose avascular, pseudoartrose, rigidez articular. Normalmente é infecção e perda de redução. Falha de material de síntese, é a complicação. Era isso, pessoal. Obrigado aí, desculpa a demora, mas as aulas hoje foram um pouco longas. Legal? Dúvida? Não. Professor, Oi. na parte que a gente faz a fratura multissegmentar, que faz toda a retirada da patela, não fica a questão da funcionabilidade da articulação, ela fica preservada? Não, você perde. Você perde principalmente a extensão, você consegue manter, mas você perde muito a flexão desse joelho. O paciente fica com uma limitação de flexão do joelho. Por quê? Porque é um encurtamento, né? Você diminui a parte anterior, que você tira a patela, você preserva o mecanismo extensor, que é a função principal ali da patela. Você mantém a extensão dessa perna, mas quando você dobra ela, ela fica com uma limitação de flexão. Por quê? Porque aqui na frente você diminuiu. Entendeu? Entendi. Fisioterapia ajuda? Ajuda bastante, mas esse paciente ele fica com uma flexão prejudicada comparado ao outro joelho. Entendi, obrigada. Nada. Beleza? Boa noite para vocês aí. Fiquem com Deus. Alguma outra dúvida? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Nada. Seu filho. Tá cheio de filho.